Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você. Obrigado por nos receber na sua salinha, pois podemos passar uma horinha gostosa na tarde de segunda-feira, aí refletindo sobre muitas coisas que acontecem na nossa vida. A nossa vida anda extremamente acelerada e muitas vezes as reclamações, as queixas é de todo mundo, né? Dentro da família, a gente vê muito aquela situação. Ah, meu pai isso, minha mãe aquilo, ah, meu irmão, ah, porque esposa, marido. E a gente começa a observar que todo mundo à nossa volta está errada, que o problema nosso são as pessoas que estão na nossa vida. Peraí, como isso? Então, para falar sobre esse assunto gostoso hoje, para falar exatamente sobre família, o papel da família na reencarnação, nós temos uma convidada querida, uma convidada muito especial, que é a amiga Deusa Nogueira. Seja bem-vinda ao nosso programa, Deusa. Obrigada, Iraci. A gente agradece muito por essa oportunidade de conversarmos sobre a nossa vida, né? Na verdade, ainda há pouco mesmo, a gente acabou o estudo aqui na casa, no SEJA, e uma pessoa falou assim, foi muito interessante você falar de coisa que acontece, mas a doutrina são as coisas que acontecem, não é uma teoria, não é? Então, ela está para a gente, pelo menos, pensar sobre o que está nos acontecendo e ter uma diretriz que eu tenho o livre-arbítrio de seguir ou não. Mas existem diretrizes, não é? Muitas, muitas. E quando a gente fala, né, os conflitos que existem dentro da família, por que existem tantos conflitos dentro dos lares? Olha, eu vou falar uma coisa que é chocante. Por causa da afinidade. Aí as pessoas assim, mas como é que pode eu ter afinidade com essas pessoas? Gente, está lá no Evangelho. As famílias são formadas pelas afinidades. É verdade. E aí essa afinidade ela pode ser de uma forma amorosa ou pode ser pela necessidade, necessidades comuns. E minha avózinha falava assim, 2 bicudos não se beijam, né? Mas vão ter que conviver juntos, vão ter que se ajustar. Então, Iraci, eu acho que a questão toda nossa, inclusive me perdoe falar assim, mas da nossa própria comunidade espírita, muitas vezes, é a gente não enxergar o ascendente espiritual em nossa vida. Porque quando a gente perceber a transitoriedade da vida material e que há uma programação, e tem uma coisa mais séria, que existe Deus, né? Existe Deus. A gente não está jogado aqui de qualquer forma, né? Então, existe um amor de Deus. Quando a gente pensar nisso, vai ser mais fácil não acusar. Porque, às vezes, até pelo conhecimento, como você falou, mas acontece que da mãe que eu tive, o pai que eu tive, o irmão que eu tenho, o meio em que eu fui criado, e a gente começa a terceirizar a nossa inadaptação à lei de Deus, não é? E como, Deusa? E principalmente nas situações que a gente fala, o problema todo é a minha família. Mas se você passar a conviver numa outra casa, com uma outra família, mesmo que seja por própria escolha, você vai deparar com conflitos com todo mundo também. Exatamente, né? E aí a gente vai ver na lei da reencarnação. Que o objetivo é progresso, é melhoria da humanidade. Então, eu até brinco, sabe, às vezes com os jovens, ninguém reencarna para pioria. Né? É verdade. É para melhoria. Então, vamos lá. O que é essa dificuldade? Ou com os meus pais, né, que é o primeiro ponto de contato, e muitas vezes até a nossa reencarnação foi custosa, né? E a gente pensa assim, custou muito o defeito lá do organismo da mãe. E a gente não vê que muitas vezes a rebeldia da gente não querer reencarnar. Exatamente. Né? Com medo da dificuldade, e mesmo assim aquela criatura nos acolheu durante um tempo, né? E a gente chegou. É o primeiro ponto, né? A Joana, naquele livro belíssimo, Psicologia da Gratidão, ela diz que a gratidão é um sinal da maturidade do espírito.
E a gente vê pessoas assim. Eu conheço, o Iraci, nós conhecemos um caso em que a criatura nasceu e foi logo dada para uma instituição, porque a família não quis, a mãe não quis, tudo isso. E ela foi para uma instituição espírita, um orfanato, né? Naquele momento havia o asilo, e ela fala assim, olha, eu sou tão grata à minha mãe por ter me dado para aquela instituição. Você me segurou 9 meses e depois ela me deu para a instituição e ali adquiri tantos valores. Ela falou assim, não há um dia na minha vida que eu não... Hoje ela já é uma senhora, já casada, já tem filhos adultos, mas ela agradece. Então, olha a maturidade desse espírito. O reconhecimento, a gratidão. Né? Ela não poderia reclamar? Ela poderia reclamar, ela poderia dizer, nossa, eu sou assim porque eu fui abandonada pela minha mãe, porque isso, porque aquilo. Fui rejeitada, me jogou fora, né? Não tive nem o direito de ter o nome da minha mãe na certidão de nascimento. Olha quantos motivos compreensíveis de queixa, né? Mas ela agradece. Então, a gente muitas vezes esquece, né? Porque... minimamente, para nós sobrevivermos, houve esforço. Total, Nossa Muito Senhora. Esforço, não é? A primeira gratidão dos nossos pais terem aceitado a levar em frente a gravidez da nossa vida, né? Eu gosto de brincar com isso, porque é assim, né? Tem a programação da reencarnação e a gente sabe que são poucas as compulsórias. Tem gente que fala, a minha foi compulsória. Não são, não. A maioria é consentida e pedida. E aí eu falo assim... É muito fácil se justificar pela vitimismo, me mandaram, né? Não, né? Aí, Iraci, eu falo assim, aí o pai e a minha mãe me viram e falam assim, ih, lá vem ela de novo. Mas aí o guia, o espírito protetor, fala assim, não, recebe que dessa vida vai ser uma joia na sua vida. Como o guia tem credibilidade, eles aceitaram. E a gente veio, né? E a gente veio com as dificuldades que são nossas. Esse entendimento é que eu acho, por que a espiritualidade se debruça tanto em explicar essa questão do autoconhecimento e a nossa vida interior, a nossa vida emocional. Porque é justamente por isso eu fico achando que eu adquiri isso, não é? Eu trago isso. A minha inadaptação, a minha revolta, a minha não aceitação, a mudança, porque reencarnação é mudança, isso eu trago. E aí vamos ver nas várias etapas da minha vida em que eu não aceitei. Exatamente. Não é? Quantas crianças que não aceitam a mudança da escola e a gente vê algo que particularmente eu acho que não é educativo, aí os pais se reúnem em conjunto para todo aquele grupo de crianças ir para aquela outra escola para continuar junto. Está errado. Isso não me serve, isso não me serve, não é? Então porque eu excluo. A vida vai ser assim, a vida vai colocar sempre tudo do meu jeito. Então, essa primeira mudança, que é a primeira frustração, o primeiro choque de não estar junto com aqueles amigos que eu estou acostumado, é um convite à renovação. Eu vou ter que pensar como é que eu vou me comportar, não é? Como é que eu vou me dirigir às pessoas. Quem é que eu posso ter como um amiguinho? Quem é que é só o colega? Esse processo é um processo de desenvolvimento intelectual e moral também. E será que é um problema, nesse caso, um problema da escola? Isso, ou desse aluno que exatamente. ele é o problema na escola? Não é isso. Então, é algo que a gente tem que começar a pensar. E aí, sobre o ponto de vista de espírito imortal, não é que a gente vai crucificar a criança ou o jovem, não. Mas a gente fazer com que ele entenda das suas necessidades. Porque, muitas vezes, a gente caminha pela reencarnação achando que está fazendo favores. Né? Tá todo mundo, a vida toda me deve. Né? E não é isso, eu tenho necessidade de passar por determinadas experiências. Exatamente. Né? Porque, Deusa, diante de uma mesma educação, tem irmãos com comportamentos tão diversos diante da vida, diante dos desafios que a vida apresenta. Isso é lindo, né? Eu acho essa pergunta linda, a resposta mais linda ainda, porque nós somos individualidades.
E a gente, às vezes, não se aceita como individualidade. A gente coloca estereótipos. Aí eu quero ser igual a fulano, mas não vai ser nunca. Fulano é fulano, você é você, e pronto, acabou. Então você tem, eu estou lembrando, na minha mocidade espírita, eu estava já para casar, e a dona Dilza, né? A tia Dilza, que era uma das senhoras lá da casa, mãe de uma amiga de Tereza, ela chegou para mim e falou assim: minha filha, veja bem, os dedos das mãos não são iguais. E, na verdade, ela teve 10 filhos, sabe? Caramba. 10 filhos. E, assim, todos criados na doutrina, sabe? Ela e o marido foram quase fundadores de uma casa espírita na abolição. Então, trabalhadores, né? Todo mundo. Ela falou assim, imagina só, fulana, que era mais velha, eu ia levando as crianças para a escola, ela ia lá na frente, porque ela tinha vergonha daquele monte de irmãos. Olha só, gente. Ai, meu Olha que Deus. coisa interessante. E aí era o temperamento Um dessa. orgulho, né? Que... Exatamente. Como pode, né? E ela falou assim, então, é cada um de um jeito, embora a educação tenha sido a mesma para todos. Exatamente. Todos receberam a evangelização. Todos tiveram culto do evangelho no lar. Todo mundo teve a mesma base, mas cada um é uma individualidade. Então, olha a sabedoria dessa mãe entender isto. E ela falou assim, e no particular, eu tenho que saber como é que eu falo com cada um. Exatamente, porque cada um Dá trabalho, tem uma isso. história, Isso. né? Uma bagagem, uma mochilinha que traz ali e determinadas experiências, medos, inseguranças, Isso. aflições e um olhar da vida diferente, Exato. tanto de mim, mãe, como dos seus próprios irmãos, né? Agora, se eu quiser uma formatação dentro da sugestão da doutrina materialista, aí eu fico mal. Né? Exatamente. Porque aí você, mas como é que pode os pais com exemplos ótimos e o filho assim? Os pais são os pais. O filho é aquele espírito e talvez se não recebesse aqueles bons exemplos, ele não estaria nesse ponto, estaria numa situação muito pior. Porque também é uma outra questão, Iraci, da assimilação daquilo que é jogado, que é colocado. Kardec fala lá em A Gênese, ele diz que se uma criatura numa encarnação, eu não guardo os números não, mas é mais ou menos isso, ela matou 100 e roubou, né? Roubou. Se numa outra encarnação ela mata 10 e continua roubando, já houve o progresso. Sim. Então, mas eu só vou entender isso se eu olhar como espírito. Porque se eu olhar do ponto de vista material, eu falo assim, olha, a reencarnação de fulano não adiantou para nada. Com certeza, né? E eu vejo que, às vezes, Iraci, a gente, mesmo com rótulo espírita, a gente se esquece disso. Totalmente, Não é? né, Deus? E aí a gente entra num sofrimento. Eu não vou falar que, por exemplo, a mãe de quem mata, ou quem rouba, os pais, né, vão aplaudir, vão viver felizes. Mas se eles fizeram a parte deles, eles vão entender. E vão continuar com recurso acessível naquele momento. Às vezes, naquele momento, quem já é adulto, o que vai fazer? Vai poder botar de castigo e ficar em casa? Não, mas a oração, né? A insistência, né? O bom exemplo, tudo isso, continuando ali, tudo isso Agora, é importante. A gente sabe que são individualidades, cada espírito, né? Somos individualidades, graças a Deus, porque a gente sabe também quando, no caso de um pai com muitos vícios, às vezes um criminoso, um troglodita que bate em todo mundo, que agride, que tem um filho que não segue Exatamente. o exemplo dele, não rouba, não dá golpe, tem uma moral. Isso. E aí ele cresceu dentro de um lar que tinha todos os exemplos errados. E eu posso contar uma história? Claro, Posso deve. contar, né? Olha, nós temos uma querida, tivemos, né, na época de educação, trabalhando no projeto especial, então vinham jovens. E vinham aqui do Rio de Janeiro, né, porque, em princípio, a escola do projeto estava num bairro em que as pessoas achavam que não era interessante uma escola integral pública, então o bairro rejeitou.
E aí vieram jovens da periferia, né, de alguns lugares aqui do Rio de Janeiro. E havia uma menina. E essa menina era da turma 1, era de adolescente, que seria um 6º ano. E ela, né, era toda arrumadinha, sabe? Naquele momento tinha um material arrumadinho, canetinha, e era tudo organizado, né? E era diferente daqueles outros, mesmo com 9 anos, mas que vinham de uma situação mais difícil, que recebiam aquele material da escola. E aí, num dia, estavam os professores reunidos, a direção, né? As crianças, os adolescentes já haviam sido liberados, ela volta. E ela vem com a mochila, com o material e outras bolsas assim. E ela falou assim, eu queria falar, aí falando da diretora, com a dona fulana. E ela chega assim, dona fulana, aqui na escola não tem o projeto do aluno residente? Aí a diretora olhou, logo ela, né? Aquela menina assim. Aí ela falou assim, mas tem, mas é para quem precisa. Por quê, minha filha? Assim, porque eu moro perto de uma boca de fumo, olha só. Olha. E aí eu fui falar para minha mãe assim, mãe, eu já estou ficando mocinha. Não pode nessas coisas aqui, né? Que a mãe se relacionava com pessoas dali, né? Aí ela falou assim, ou eles ou eu. Aí a mãe falou assim, é claro que são eles, porque se eu escolher você, eles é que dão tudo que você tem de bom e do melhor. Ela saiu de casa. Ai, e aí, saindo, e contou essa situação, né? E sabendo de tudo, tinha um casal de polícia militar, um casal bombeiro, aí ela ficou na casa do casal polícia militar. E foi, né? E muito inteligente, rapidamente acabou aquele 1º grau, né? Aí, quando ela acabou, que era para sair, aí a esposa, o casal polícia militar, conseguiu a guarda dela. olha. O juizado deu. E aí ela foi fazer a formação de professores. Olha que gracinha. Se formou, aí já começou a trabalhar e foi fazer imediatamente uma faculdade de História. E aí foi fazendo, e eu sei que a menina floresceu. E aí o que acontece? A mãezinha passou pelo HIV. E ela conseguiu dar todo o conforto hospitalar em casa, porque naquele momento não tinha esse avanço todo, né? Para cuidar da mãe. Então, olha que espírito, num meio totalmente adverso, e mexeu com alguma coisa, que era ela ter as roupinhas certinhas, o material, né? Olha o que você falou da postura moral do espírito, de não se corromper. Isso é um exemplo vivo, porque às vezes a gente fala, as pessoas assim, mas aí não é assim, não. É assim, sim. Porque ela poderia estar se prostituindo ali como a mãe. Com certeza. E viver buscando, continuar, né? Daquele jeito. Buscando ali até usuário de drogas porque e tantas até outras assim, coisas. no momento que ela foi para a escola, para o projeto, o nível de conforto dela decresceu. Com certeza. Decresceu, né? Então, olha o valor aí ela do foi espírito. lutar Exatamente. pela conquista pessoal. Ou seja, conquistar as coisas pelos próprios esforços dela. E olha a gratidão dela com a mãe. Ela poderia, assim, eu estou nessa situação, porque afinal de contas, minha mãe, né? Mas não, né? E você sabe que essa questão de você ter alguém com cuidados hospitalares dentro de casa e trabalhando não é algo muito difícil, né? Mas ela fez isso. E também, né, o carinho dela com o casal residente. Era um carinho, né? Ela falava assim, minha mãe 2 e meu pai 1. Porque o pai ela não conheceu, né? Mas o carinho o tempo todo. Hoje ela tem até escreveu livros didáticos, tudo isso, mas olha a beleza do espírito. Então eu acho, gente, que no dia a dia não é uma teoria que a gente lê no livro. Ali tem a prova que o espírito consegue superar. E se um consegue, o esforço é de todos. Com certeza. Pode ser que um não consiga chegar lá na meta, no topo, mas ele vai conseguir alguma coisa. Então, eu acho que essa visão do menor esforço, ela tem prejudicado muito o avanço da humanidade em geral.
Totalmente. não é? Porque as pessoas vão se acomodando cada vez mais e a obrigação de fazer alguma coisa por mim não é minha. Eu não tenho que fazer nada por mim. Alguém Exato. tem que fazer para mim, alguém tem que me servir, alguém. A obrigação é dos outros. E aí isso cria o quê? Um clima de infelicidade, não é? Emmanuel tem uma E página. espíritos incapazes, né? Isso. Não Que tem o título é esforço. Quem Serve Prossegue. Eu não sei se é no Vinha de Luz, é num daqueles livros dele da série Fonte Viva. Ele fala que a pessoa que se acostuma invariavelmente a ser servida estraga o seu dia quando não encontra quem lhe coloque à mesa. Olha só, gente. Quer Exatamente. dizer, é um detalhe, né? Porque a refeição que você faz, eu sempre falo assim, tem a duração de 4 horas, que é o processo digestivo, né? Aham. Mas você é capaz de perder o gosto de viver, de perder o humor, porque você foi contrariado numa situação que você tem 2 mãos. Você A pode se servir. obrigação de me servir é do outro, Isso. de me dar prazer, porque isso é uma obrigação que o outro, outro tem. E é completamente. É como se os outros fossem satélites, né? Uhum. A girar à minha volta. Quer dizer, aí você cria uma questão que a Joana fala bem do ego, né? É. Esse egoísmo, esse egocentrismo, que vai levar sofrimento. Por quê? Porque isso é falso. Com certeza. Isso é falso, isso não é verdadeiro. Nós necessitamos do contato, necessitamos uns dos outros. Ninguém é completo. Claro que não, porque se a gente está num processo de evolução, de crescimento, de amadurecimento, isso nunca vai ocorrer se não houver esforço da minha parte. Não é o Exatamente. outro que se esforça por mim. Eu tenho que me esforçar para tudo. Exato. Isso é viver. E até aceitar, né, o que o outro possa me oferecer. E para eu aceitar, eu tenho que estar aberto. Porque se eu ficar fechadinha no meu mundinho, é muito pobre isso, né? Uhum. Quando você não troca, é muito pobre. Você vai mantendo hábitos arcaicos, atavismos, né? Sim. O que você sabia fazer. Então, o que a reencarnação faz? Aproveita o que você tem, mas você reconstrói o melhor, né? Exatamente. No sentido do seu pensamento, da sua emoção, da sua vivência espiritual, da sua visão de mundo. É para ampliar. Porque quando eu coloco o outro na posição de ter somente obrigações para comigo, para me servir, para, enfim, para inúmeras coisas, eu estou colocando um peso nas costas dele que não lhe pertence, primeiro. Exato. Eu estou deixando de caminhar, de crescer, de evoluir, mas a pessoa só dá aquilo que ela tem. Então, eu passo a exigir que o outro me dê isso, aquilo, aquele outro. Cada um auxilia e ajuda e faz pelo outro aquilo que está dentro da sua capacidade, dentro das suas escolhas. E se a gente tiver olhos de ver, assim, quanta coisa a gente recebe da vida. Porque eu Quanta deixo de coisa. achar que o outro tem que me ajudar do jeito que eu quero. Isso, exatamente. E não do jeito que ele quer Exato. ou pode, né? E muitas vezes as coisas estão ali, você fala assim, meu Deus, é olhos de ver que Jesus falou. Uhum. A gente às vezes está tão preocupado com esse mundinho íntimo, né? Com essa confusão que a gente faz, que a gente não percebe essa família universal. Exatamente. Porque você pode não receber do pai, da mãe, do irmão, do filho, mas alguém vai te retribuir o amor que você dá. Exatamente. Mas também, se você não der, você vai receber o quê? Eu não posso exigir nem cobrar. Cada um só dá o que tem, com né? certeza. É isso aí. A gente está indo para um pequeno intervalo e voltamos já já, depois desse chazinho gostoso. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com um bate-papo muito gostoso, muito especial, com a nossa convidada Deusa Nogueira, falando sobre os valores familiares, né? Quais os significados, qual o papel da família na reencarnação? Como é que a gente constrói isso?
Quais os limites? Então, fique ligado. Deusa, as reencarnações sempre são programadas ou podemos ter reencarnado por engano numa família errada? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, gente, eu não tenho nada a ver com essa família, não sei o que eu tinha que nascer aqui, só pode ter sido errado. E a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Uma é a questão da programação, né? Então, é mais confortável, até diante da lei de Deus, que haja uma programação, né? Haja um aceite, haja um ajuste, e a espiritualidade trabalha muito para essa questão. Agora, a compulsória é só em caso de rebeldia, de inconsciência. E eu tenho um fato a contar. É que a gente vai ficando velha, tem muita história para contar. Não, né? a gente vai ficando madura. Madura, né? Uma amiga, essa amiga, a gente fez o 2º grau junto, né? O atual ensino médio, e ela, desde o começo, a gente fez o ensino médio, o ginasial, o antigo ginasial, e o 2º grau, né? E ela sempre falou assim, olha, eu sou o patinho feio, eu sou inadaptada na minha família. Sempre falou isso. E escrevia, tudo bem. Assim que eu me formar, eu saí de casa. Naquele momento, a gente já se formava empregada, né? E ela saiu logo de casa, né? Foi morar sozinha. E, a partir daí, ela ficou uns mais de 20 anos sem contato com a família. Deixa pra lá. E houve um momento em que ela foi lançar um livro. E ela me convidou. Mas, naquele dia, eu tinha aula no centro. E aí, acabei ela falou assim, não, eu pego você lá, não tem problema não, lá no Leão Denis. E aí eu desci, fui falar alguma coisa com o altivo. Com certeza ela chegou e alguém falou assim, olha, a Deusa está lá conversando alguma coisa com o altivo. E ela desceu. E daquele jeito muito alegre dela, falou assim, chegou eu, Deusa, o patinho feio, né, dentro de casa. E aí, quando ela falou isso, o altivo parou, medianizado. E falou assim, realmente, minha filha, você não tem nada a ver com essa família. Por quê? Por você não haver valorizado os laços de família, a lei de Deus caçou o direito de você reencarnar entre seus amores. Olha só, gente. Caramba. Doutora Emma falou isso, né? Agora, trate você de estabelecer laços com esses, para não piorar a situação. E aí eu lembro que o altivo deu para ela um evangelho, né? Autografou para ela direitinho. Aí eu passei, comprei o livro dos Espíritos e dei para ela. Bem, aí fomos lá para a festividade e ela falou que naquela noite ela pegou o livro dos Espíritos, e leu que aquilo ali na cabeça dela ficou muito séria. Sério, dali a uns meses ela fez lá os 30 anos. Aí o que ela fez? Ela convidou a família, fez um convite com uma tarja vermelha assim, urgente. E aí convidou toda a família. E foi num clube grande, num lugar bonito, né? E a gente estava lá. E aí a família, assim, o pai entrava olhando assim, sabe? A mãe também, até o toque. O que aconteceu? E foi em época de HIV. Qual era a ideia? Ela vai dar a notícia que está contaminada, então vai que viveu sozinha, né? Morreu por aí. E aí foi. E aí ela escreve muito bem, gente. Aí foi servida a água, né? E ela escreveu um texto agradecendo a cada um por ela ter chegado até aquele ponto de ser quem era. Mãe, pai. E foi uma emoção. Inclusive os convidados, todo mundo, né? Foi muito emocionante, né? Naquele período de afastamento. E aí ela foi reconquistando aquele grupo que não é... Olha que bonito, não era a família espiritual dela, mas era alguém que estava pronto a receber o afeto dela, porque agora eles vivem muito bem. Olha só. Inclusive com os sobrinhos, sabe? Ela, pela condição os laços financeira melhor, né? Ela conseguiu patrocinar estudo de sobrinho, tem gente fazendo pós-graduação fora, essa coisa toda. Então, você vê, gente, como é da lei de Deus o amor. Como ela teve reconhecimento, primeiro o arrependimento pela atitude, e depois ela fez o movimento de perdão, né? Isso. E você vê uma reencarnação compulsória. Porque quem é que vai querer reencarnar
diante de pessoas desconhecidas que você não sabe o que vai acontecer. Não dá, Mas né? mesmo assim, e aí vem a ideia de Deus que a gente falou no começo, no primeiro bloco, Iraci. Ou Deus é justo e bom ou não é. Não tem meio termo. É, exatamente. Não existe uma pessoa ligeiramente grávida. Ou Não, ela tá ou ela não tá. exato. E ele é Será que ele errou só preciso. comigo? Não dá, né? Né? Só eu que estou errada aqui? Todo mundo, e aí é o que você falou. Quando eu vivo no meu mundinho, eu não percebo que outras pessoas têm o mesmo ou problemas muito mais sérios que os meus. Exatamente. Eu fico, e é nesse momento que eu creio, Iraci, que o trabalho, né? Eu não falo nem caridade, não, porque caridade é mais profundo, mas o trabalho de assistência ao outro, ele é um grande espelho na nossa vida. Faz a gente voltar a olhar para dentro da gente mesmo e reconhecer. Eu vou passar por uma situação dessa, ou Exatamente. próxima a essa, ou Será que eu estou pior. instrumentalizada para passar? Exatamente. Porque aí você, às vezes, até cobra, né? É. Ah, tá vendo? Mas é assim, e não fica quieto, e não senta, e não come direito. Mas será que se eu estivesse no papel, no lugar dele, eu saberia fazer isso? Que a gente vê, muitas vezes, exemplos belíssimos, né? Uhum. Assim, da família tá ali passando dificuldade. Aí eu já ouvi gente falar assim, puxa vida, mas aí as pessoas quiseram levar as crianças para suas casas e o casal, ou a mãe, né? Porque você é matriarca, não cedeu. Aí você acha isso ruim? Ah, não, mas querer que faça necessidade junto dela, eu falo assim, pois é, mas é que ela é mãe, né? Mas não nasceu à toa naquele ela é mãe, lugar. né, gente? Agora, se você quer fazer, dá suporte para ela. Uhum. Ajuda ela a assumir o papel. Ela não quer abrir mão do papel da maternidade. Exatamente, né? E como o pai não erra, não tem um deslize único, nada é perfeito. Se nasceu naquela família, é porque ela Isso. tinha necessidade de estar naquele núcleo com aquelas dificuldades. E que vai ser bom. Aí é que está, né? A gente tem dificuldade de entender que dificuldade pode ser bom. Mas dificuldade é desafio, gente. É isso aí. Muitas vezes, se o espírito não experimentar determinadas situações, ele encarna e reencarna inconsciente. Totalmente. Como se tivesse alienado, né? Uhum. Então, na verdade, essa dor, a gente hoje até falou nisso, que eu ouvi uma vez uma amiga falar, eu falei assim, olha, depois dessa, a gente não rouba figurinha? Vou roubar essa frase, que é assim, dor, dispositivo orientador de rumo. Não é isso? Quando dói, quando dói, a gente... Porque não é natural você querer que doa sempre. Isso é masoquismo, é doença emocional, mental, né? Então, tá doendo? Não, vou tentar por aqui. E a gente vai desviando até encontrar o caminho certo, que é o da lei de Deus, né? Então, essa família complicada, ela está levando a gente a ser melhor. Sim, porque tudo é calmo, tudo é maravilhoso, tudo... Onde há esforço? Exato. Nenhum. Eu estou acomodada com você aqui, você é acomodado comigo aqui. A gente não tem o que aparar esta para acertar, então a gente passa a ter uma vida morna. A gente tem que ter até cuidado, Iraci, com a questão das mídias, né? Nossa. Porque muitas vezes o casal está um do lado do outro, mas cada um está na sua rede social, né? Sim. Então você não está convivendo. Não, não está. Você não está. Porque a pessoa vive sozinha no mundo dela, rodeado de pessoas. No outro dia eu falei que diz assim, que são os amores da vida dela. Né? Eu falei no outro dia assim, a gente me falou em casa, olha só, discussão faz parte. Tem que fazer parte, né? Então, porque é sinal que alguém falou, o outro não concordou, o outro respondeu e vai chegar a um acordo, né? Ou não, acerca daquele assunto. Mas isso faz parte do conhecimento do outro e do autoconhecimento também. Exatamente. Não é? Então, convivência é isso. A gente vê que agora as famílias, assim, da década de 70 para cá, as famílias diminuíram, né? Mas nas décadas anteriores eram famílias numerosas. E era muito interessante o aprender a dividir, a compartilhar.
Eu lembro da minha mãe falando, né? O pão francês era dividido, né? Era dividido, passava aquela manteiguinha, dividia, né? E aí tinha quem é que vai ficar com o bico. E a família da mãe era grande, né? Então tinha assim, hoje é fulano e ciclano. Aí, se vovó esqueceu, eu disse, não, mas fulano já ficou ontem. Ou então, a vida da pessoa, não, hoje eu já ganhei, hoje é o fulano. E aí, parece bobagem, gente. Mas é aprender a ceder. Né? É aprender a respeitar o outro, aprender que tem ordem, que tem respeito, que tem regras, né? A família, ela ensina a gente a se adequar a regras. Exatamente. Porque, na verdade, é uma forma da gente construir uma relação de amor com aquelas pessoas que estão ali. Exatamente. Porque, senão, a coisa não anda, não funciona. Não. É só uso. Eu uso o espaço físico e eu uso o espaço emocional do outro, o espaço espiritual do outro, né? Então, aquela questão, eu acabo sendo um vampiro dentro daquele grupo, né? Qual é a minha contribuição? Isso é uma questão que a gente tem que pensar muito. Qual é a minha contribuição dentro do meu grupo familiar? Exatamente. Porque, mas aí eu mantenho, eu já dou o dinheiro, tudo certo. Mas é isso só. Alguém come dinheiro, né? Alguém dorme no dinheiro. É isso. É essa a posição. Né? Qual é? Mantenedor é muito fácil, isso. Né? Qual é a minha posição de gentileza? Né? Será que eu consigo olhar o outro e perguntar assim, o que está acontecendo? Você quer que eu ajude você? E até respeitar. Não quero que ajude, não. Tudo bem. Né? Qual é a minha posição dentro desse grupo? Porque a gente vai ficando muito individualista, né? Total. Tá bom para mim, acabou. Cada o outro, cada um na sua, tudo isso. Isso não é relação. Não isso não funciona. É relação, isso não é convivência. De jeito nenhum. Deusa, podemos melhorar as relações com os nossos familiares enquanto dormimos ou em desdobramentos? Isso foi ótimo. A gente até na sessão de hoje, aqui no Seja, a gente falou, hoje é o dia 24 de abril, né? Na reunião das 15h30. A gente falou sobre o livro Entre a Terra e o Céu, que é uma obra de André Luiz, através de Chico Xavier, belíssima, né? Maravilhoso. E ali, o livro começa, acho muito interessante, com uma prece errada, entre aspas, que é a oração refratada. A mocinha de 15 anos, que é filha, né, de alguém que desencarnou, e aí tem o pai e o garotinho pequenininho, o Marcos. E o pai casa com alguém. E ali começa a haver uma relação de ciúme da segunda esposa em relação ao amor que o Amaro tem pelo menininho, né? Ela se sente muito, muito mal com aquilo. E na cabeça dela, ela pensa na morte daquele garoto. E a filha de 15 anos, eu falo que essa daí é um espírito mais maduro, ela trabalha de um tal jeito que ela não provoca ciúme. Mas aí ela percebe a situação familiar e ela ora por quem? Para a mãe dela, que está desencarnada. Só que a mãe dela também está morta de ciúme pelo casamento. Olha que situação, gente. Que confusão. Olha que coisa. E aí, através dessa oração, o garotinho desencarna, porque ela deseja a morte do garoto quando desencarna, e aí desencarna por um descuido dela. Mas, na verdade, ele tinha que desencarnar cedo. Mas ela fica com aquela questão da culpa. E, a partir daí, através do sono físico, é feito um trabalho fantástico. Porque eles se encontram. E se encontrando, as situações são esclarecidas em termos de vida passadas. E, no final, né, aquela criança que desencarnou volta, desencarna novamente cedo, quer dizer, ela tem a dor, a encarnada da mãe desencarnada que viu o filho desencarnar, mas depois ela recebe aquele garoto com um amor muito grande. Então, a lei é de amor. E aí a gente fica pensando assim, e a nossa relação? Também. Eu converso, Iraci, com muitas mães, nas relações mães-pais, relação conflitiva, antes do seu filho dormir, ou ele já está dormindo, mentalmente conversa com ele como mãe, como pai, né?
Fala que você aceitou para a reencarnação, que a reencarnação vai dar certo, que ele fique tranquilo, porque muitas vezes a agressividade vem de uma insegurança, de um medo de falhar, não é? Então, Com conversa, certeza. coloca isso, coloca a ideia do amor de Deus. Ah, mas está dormindo. Pode colocar com um sentimento de amor. O Jorge Andréia, ele falava assim, para a criança muito agitada, chega perto e fala, serenidade. Só fala isso. Fala durante os 3 meses, toda noite. Serenidade. E vibra nisso. Por quê? Fora do corpo, o espírito tem uma percepção melhor da realidade, né? Sim, sim. Porque a gente, quando está no corpo, tem a sede, tem a fome, tem o barulho, Os a interesses, carne, as os interesses, atrações isso. materiais. Assim, estar encarnado nos distrai muito. Mas quando o espírito sai, ainda mais num clima de oração, querendo bem, se consegue essa harmonia. E, às vezes, até teve um caso do casal, né? E o marido adicto, né? Na adição, aquela situação séria, e eles estavam quase pensando em separar. E aí a esposa começou a fazer isso. Começou a fazer isso. Ele deitava, levantava, assim, meu amor, nós construímos uma vida, né? Temos nossos filhos. Aí ela falava, eu não gostaria de me separar, mas da forma que está, vai ser difícil nós continuarmos juntos, né? Mas você pode largar isto. E foi falando. Com o tempo, primeiro, olha a situação, ele começou a se enjoar com álcool. E aí passava mal e às vezes passava vexame, né? Imagina num grupo de amigos, a pessoa tá ali naquela situação. Aí ele passando mal, os amigos começaram, esses amigos da afastar bebida, ali. encarnado e até desencarnado. É. E a pessoa conseguiu se liberar. Sabe, aí entrou no tratamento espiritual, na casa espírita e tudo isso, e conseguiu se liberar. Então, no sono físico, gente, acontece muita coisa, né? Nossa Muita Senhora, não coisa. é à toa que o livro se chama Entre o Céu e a Terra. Exatamente. Porque é muita coisa Muita aí coisa dentro, acontecendo né? boa, né? Quando temos afinidade com familiares, ainda assim eles funcionam como nossos espelhos? Sim, né? Tem afinidade, né? Agora, ser exatamente como a gente não é, mas tem um ponto em comum. E, às vezes, né, eu acho muito lindo que o ponto em comum é só a necessidade de progredir. Aquilo que me incomoda naquele familiar, né? Que isso também é afinidade, que afinidade não é só o abraço e o beijinho, Não é né? só coisa boa. Aí eu falo, olha assim, mas fulano, né? É um desorganizado, deixar tudo bagunçado. Aí eu dou uma olhada para minha casa, para minha mesa, eu falo assim, olha só, mas eu também faço isso, né? Isso é uma coisa boa? Não, né? Porque eu perco um tempão procurando as coisas, né? Se tivesse organizado, era melhor. Então, eu vou começando a me espelhar naquela situação que eu não gosto no outro para não fazer igual. Será que foi à toa que o Papai do Céu botou a gente juntos? Não foi, né? Não foi, né? Não, E os não é o bons acaso. exemplos também, não é? Quantos familiares que são um exemplo de renúncia na nossa vida? E como, né? E aí você olha e fala assim, meu Deus, como é que a minha mãe lutou? E lutou com alegria, né? Foi uma pessoa que trabalhou, mas com muita alegria. Eu nunca vi ela reclamar, né? Oferecia o melhor para os filhos e ficava muito feliz em ver a gente feliz. Então você começa a ver isso, e isso serve de sustentação para a gente tomar uma resolução melhor. Não é? E reconhecer a conduta que ela teve, Isso. como foi. E é lógico, ela também tomou muito remédio amargo, entendeu? E ainda assim teve uma conduta onde leva a gente Exato. para o caminho do amor, né? Então, isso é muito importante a gente olhar, porque às vezes só reclama. E a queixa não vai levar a gente a lugar nenhum. Pelo contrário, Piora. a gente vai criar uma atmosfera pesada e vai piorar, vai estacionar, não é? Mas quando eu começo a analisar, eu não digo, não estou julgando, eu estou analisando. É diferente, né? Deusa, diante de humilhações e perseguições ou castigos, podemos nos separar
de nossas famílias consanguíneas sem ferir a lei de Deus? O Emmanuel fala no livro Vida e Sexo, né? Ele diz, quando ele fala sobre divórcio, ele diz que quando chega a um ponto que pode levar a criatura ao suicídio ou ao homicídio, é melhor que haja separação. E essa separação é porque é um adiamento, né? Para no momento que o espírito estiver mais fortalecido, ou um lado ou outro, eles conseguirem conviver. Porque também, gente, mas eu estou aguentando tudo. Mas eu não aguentar, eu crio um câncer. Não, e eu desenvolvo outros desentendimentos. Eu aguento, mas estou ali batendo, brigando, não sei o quê. Não está sendo Estou criando produtivo. outros débitos. Não, a gente vê, gente, a gente tem que ver o seguinte, a relação, ela é para ser produtiva. Exato. Ela é para ser produtiva. A lei de Deus é a lei de amor, é a lei de progresso. Se naquele momento, pode ser até por falta minha, não ter resistência, não ter paciência. Nesse momento eu me envolvi em outras questões, tudo bem. Mas aí eu tenho o direito de adiar. Tenho um compromisso? Tenho, mas meu compromisso é com a lei. E quantas vezes a gente vê que a criatura se fortalece para mais tarde retomar aquele ponto. Tem no Livro dos Espíritos uma questão que eu acho linda, assim. Deus é misericórdia, não apressa a expiação. Porque Kardec pergunta assim, a expiação vem imediatamente depois da falta? Não, Deus é misericórdia, não apressa. Então a gente vai ter o momento, a dor, na hora que a gente estiver pronto para passar. Para a gente poder elaborar, crescer, não é? Exato. Porque a gente vai armazenando aquilo e não trabalha, né? Chega uma hora que a gente está ali congestionado de tantos problemas, de tantas situações e a gente não dá conta. A gente espana. O corpo começa a falar e aparecer de tudo no corpo da gente. Quer dizer, e a gente não vira a pergunta e fala, mas o que essa situação quer dizer para mim? E não avalia. Diante do conflito, a coisa é tão dolorosa, né? Que a alma não tem espaço mental. A pessoa fica respirando só dor. Ela não tem espaço mental para elaborar isso, né? Então, a gente sabe que não é fácil, não. Não. Passa muito rápido, né, Deusa? Nossa Senhora! A gente fala. O tempo corre. Mas estamos chegando ao final do nosso programa. Então, eu convido você a deixar uma mensagem para as nossas telespectadoras. Queridos, que a gente consiga, né, ter no culto do Evangelho no Lar, na doutrina espírita, mas, sobretudo, na amizade. Confiarmos uns nos outros. Essa fortificação, esse fortalecimento para os enfrentamentos das lutas da convivência. Vamos aprender com Jesus? É isso aí. Deus, obrigada pela sua presença. Você é uma querida. Adoro quando você está aqui com a gente. Obrigada, querida. E, lógico, as reflexões da nossa vida, do nosso núcleo familiar, o que podemos fazer para melhorar o relacionamento com os nossos afetos e também os nossos desafetos. Porque nós temos, geralmente, dentro do próprio lar, situações de desafetos como situações de afetos, desafios e, lógico, dentro de toda essa bagagem que o Evangelho traz, nós encontramos também a solução. Encontramos a solução no Livro dos Espíritos, aprendendo a entender um pouco mais sobre a reencarnação e o que representa para mim todas essas pessoas na minha família. Então, o que eu faço com os desafios que eu tenho com cada um do meu núcleo familiar? Então, fique atento. Não esqueça que você pode ressignificar as suas relações e a sua vida. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita bênção, muita luz e renovação, deixamos aqui um super beijinho cor-de-rosa. Muita paz. Acabamos de apresentar
Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.